Fala aí, me chamo Raí, tudo bem com você? Então hoje a gente vai fazer uma troca de pastilhas de freios, né, dessa MTB com sangria. Aí você vai entender o porquê que se faz isso, né, quais são os motivos, porque você pode simplesmente trocar a pastilha sem fazer sangria, só que depende. Então depende de alguns fatores que eu vou explicar para você nesse vídeo durante esse serviço. Beleza? Quais são os materiais, como é que se faz. E para início de conversa existem dois modos de fazer esse serviço. Ou você tira as rodas ou você tira o conjunto de freios, né? Foi o que eu fiz. Porque como eu vou fazer sangria e eu vou zerar os pistões, né? Aí fica mais fácil de mexer. Então eu faço a revisão de sangria dos meus freios a cada 3.000 quilômetros, tá bom? Então esse é o meu padrão, eu não abro mão disso, né? É um km bem alto. Se você quiser fazer com menos, fica à vontade. E quando se faz a troca das pastilhas, é aconselhável fazer a sangria por causa da altura dos pistões ali, entendeu? Porque como houve um desgaste, o pistão ele assumiu o lugar do desgaste da pastilha, então ele fica um pouco para fora. O limite mínimo de espessura desse disco RT56 da Shimano é 1,5 mm. Então eu medi para ver, então tá 1,7, ainda tá aceitável, tá seguro, então não precisa trocar. Só descontaminar ele. Então vamos para a limpeza. Eu uso esse Wall Clean Dry da Two Wheels. É um desengraxante a seco, multiuso, tá? Você pode usar em toda a bicicleta. Ele é bom demais. Você não precisa usar água. Ele limpa, hidrata, já dá brilho. Ele tem uma cera também, bem de leve, entendeu? Ó, já fica pronto para uso. Qualquer tipo de peça. E não vai ter risco de contaminar a pastilha lá dentro, porque ele seca, entendeu? Então se atente que antes de você resetar o pistão, igual eu tô fazendo aí, ó, eu empurro ele pro lugar de origem, né? Porque a pastilha desgastada faz ele ficar alguns centímetros para fora, tá? Então antes de fazer isso você tem que abrir todo o sistema, porque senão você estoura o diafragma da manete, tá bom? Então você fica atento a isso. Abrir o sistema, você vai ver que o óleo vai subir lá naquele potinho amarelo lá, tá? De reserva do óleo, quando você empurrar o pistão. Aí eu já conectei a mangueira, já tá com óleo, né? Brake Pro da Two Wheels, um óleo muito bom também, óleo mineral, tá? Os freios MT401 da Shimano é óleo mineral. Então, ó, tá saindo ar, tá vendo? Tá subindo um óleo velho mais escuro aí, que já está com 3.900 quilômetros, eu acho, se eu não me engano. E agora a gente vai limpar, né, e fazer os testes para ver se não ficou nenhuma bolha de ar, né, na mangueira. Então é muito simples, você aperta o freio. Eu faço umas 30 vezes, tá? Depois eu mudo a inclinação também da manete. Botar mais para baixo, mais para cima. Aí você vai vendo que vai subindo umas bolhas, né, de ar, vai subindo, entendeu? Vai saindo da mangueira e o freio vai ficando mais durinho, entendeu? Então, depois eu fecho, né, a gente sela para o óleo não cair do potinho e fecho tudo e tá quase pronto. A gente vai só botar as pastilhas no caliper, né? Faz a limpeza aí com álcool isopropílico. Então é a primeira vez que eu estou usando essas pastilhas, tá vendo? A medida dela é o padrão, 4 mm. Ela é semi-metálica, estou saindo das resinas da Shimano. E verifique se seu disco é compatível com a pastilha semi-metálica. Então eu vou fazer esse teste lá no meu canal Pé na Estrada Bike, que eu vou deixar aí na tela para vocês, no final do vídeo, tá bom? Mas se vocês tiverem interesse, tá? Uma pastilha extremamente barata, o par. Então vamos ver se elas são boas. Então agora vamos limpar o disco, vamos descontaminar ele para não ter risco dele contaminar a pastilha, né? Se tiver alguma coisa. Então eu uso álcool isopropílico. Se você não tiver álcool isopropílico, você pode usar detergente neutro com água, lava bem, né? Seca, deixa ele seco para depois você fazer a instalação, beleza? Mas o álcool isopropílico ele é mais
ele é mais forte, né, nesse sentido, tá vendo? Tem uma sujeirinha ali. Ah, lembrando que tem um detalhe. Verifica se a suspensão tá tendo vazamento no parafuso ou se ela foi limpa, né, devidamente limpa ali naquele espaço ali, ó. Se ficar sujo de óleo, esse óleo ele vai ficar pingando e contaminando o disco constantemente. Então você verifica isso também, entendeu? Já teve casos disso aqui. Muita gente me pergunta, tá? Esse aí é um adaptador de 2 milímetros que se usa nos discos 180, tá? Igual esse aí. Você coloca ele primeiro, tá? Ele tem uma posição específica, você viu, tem a seta para cima. Então na hora de regular você deixa ele solto um pouquinho, aperta o freio, continua segurando, aí você vem e dá um semi-aperto para centralizar o caliper, entendeu? Aí vai ficar mais fácil. Aí você solta o freio, aperta e desaperta, vê se o disco está movimentando para a esquerda ou direita. Se não tiver movimentando, tá correto, porque eu vou te explicar esse detalhe agora. Então vamos lá, vamos um detalhe muito importante aqui, que as pastilhas elas têm que tocar o disco sincronizadamente, entendeu? Esquerda e direita, sem pressionar o disco. Se você apertar o freio e você vê que o disco movimentou, tá errado, tá? A pastilha esquerda e direita tem que tocar sincronizadamente no disco. Quando você acha esse ponto de sincronia, freia muito mais, o disco não vai trabalhar torto, correndo o risco dele explodir, dele se quebrar, né? Então o procedimento no freio traseiro é igual. O que muda aí é a quantidade de óleo. Geralmente lá na frente se coloca 10 ml, né? 10 ml dá e sobra, e aqui atrás 15 ml, que dá e sobra também um pouquinho. E esse disco traseiro aí tava bastante sujo, hein? Tava bastante contaminado. Você pode ver aí, ó. Isso aí já ia zoar a pastilha nova. Tem que ficar ligado. Se você quiser fazer sua revisão comigo, sua sangria, o que você tiver na sua bicicleta, é só me chamar lá no Instagram, Pé na Estrada Biker, beleza? O link vai estar aqui embaixo. A gente agenda a sua revisão, tá ok? E a gente tem que fazer a última conferência, né, que é a principal, se o freio não tá pegando. Graças a Deus, serviço bem executado, as rodas girando livre, beleza? Vou deixar os vídeos aqui do lado do teste do primeiro pedal dessa pastilha, beleza? Caso você fique interessado em saber se ela é boa ou ruim, eu vou dar a minha opinião nesse vídeo aqui do lado. Tamo junto, até o próximo vídeo.